Graça e paz, irmãos. Deus abençoe sua vida. Espero que você esteja bem nesse tempo de quarentena. A minha oração é que realmente o Espírito Santo traga vigor para você nesse tempo que nós estamos passando. Quero saudar você também que é de outra igreja, que de alguma forma encontrou o conteúdo do nosso canal e tem sido abençoado. Espero realmente, minha oração e todo o meu empenho do que eu tenho trabalhado é levar você a trazer informação para você, que você consiga aplicar todo esse conteúdo nos seus momentos de leitura e devocional com Deus e investigação dos próprios evangelhos, tá bom? Eu já gravei 2 vídeos falando sobre o Evangelho segundo Mateus. Se você quiser acompanhar, acompanha lá no canal. E também já peguei alguns feedbacks de alguns irmãos falando sobre o método que eu usei e eles gostaram, acharam fácil, e eu vou continuar usando também com o Evangelho segundo Marcos. Lembrando, eu falei sobre o autor, uma breve biografia dele, depois coloquei sobre a data, o possível local, também falamos sobre o propósito do livro e terminamos com um esboço simples, prático, porém que te facilita você depois, na sua leitura, descobrir as verdades espirituais do texto. Tranquilo? Vamos entrar em si dentro do livro de Marcos. Outra consideração, preste atenção. Essa primeira parte que eu vou falar sobre a biografia de Marcos é o que realmente contém dentro das Escrituras. É o que a Bíblia relata, fatos que a Bíblia coloca. A segunda parte eu vou falar do que historiadores, teólogos dizem a respeito da vida de Marcos. Tranquilo? Então vamos lá. O que nós podemos ver dentro da palavra de Deus sobre a vida de João Marcos? Atos capítulo 12, a partir do verso 12, nos apresenta a casa da mãe dele. É uma casa onde, em Atos dos Apóstolos, ela é muito movimentada. E aí você pode ver lá a informação da mãe de Marcos. Outra informação que a Bíblia destaca é que Marcos, ele era um discípulo direto de Pedro. Pedro chega a dizer que ele era o filho da fé, aquele que ele discipulou, aquele que ele pegou no começo, aquele que ele instruiu e fez com que ele pudesse crescer espiritualmente. Essa referência está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do verso 13. Paulo falando sobre isso. Outra informação que nós conseguimos ver na própria Bíblia é que João Marcos foi companheiro de Paulo em sua primeira viagem missionária e teve ali um desentendimento com o primo dele. Lembrando que Barnabé, você vê isso claro lá quando Paulo fala em Colossenses, a referência no capítulo 4, no verso 10, eles eram primos, Barnabé e João Marcos. E no final da vida, Paulo convocou, aceitou João Marcos sendo participante do seu ministério também. São algumas informações que realmente a Bíblia fala sobre João Marcos. Tranquilo? Deu para compreender? Agora eu vou falar o que historiadores contam, teólogos falam sobre a vida de João Marcos. Escute, por favor, não saiam pregando nas igrejas dizendo que você encontrou a revelação do céu, que veio, que você teve informações, enfim, sai falando prerrogativas, teorias, dizendo como se fosse verdade, só para atrair pessoas e talvez trazer popularidade ao seu ministério. Não faça isso. O que a Bíblia diz, você conta. O que a Bíblia não diz, se cala. Apresente como uma teoria, apresente como historiadores, não afirme nada. Então preste atenção, o que eu vou dizer agora são informações que você precisa ter cuidado em como falar e onde falar, e eu recomendo você filtrar realmente essas informações que eu vou te dizer. Segundo alguns historiadores, a história desse personagem João Marcos e João é o seu nome hebraico que circulava dentro de um contexto judaico, nome João. E Marcos
era como ele era conhecido, um nome latim, né? Um nome derivado do latim, especificamente aos romanos. Então, João, um nome hebraico, do círculo judaico, como ele era conhecido, e Marcos, junto com os romanos. Outra coisa que você precisa considerar: lembra do jovem rico? Chegou para Jesus fazendo as perguntas certas, perguntando para ele: mestre, o que irei fazer para herdar a vida eterna? E aí ele deu o relato, contou o que ele fazia, e aí Jesus chega para ele e fala assim: olha, ainda te falta alguma coisa, ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tem, dê aos pobres, e que você terá um tesouro no céu. Estou aqui parafraseando. Lembra desse episódio? Então, segundo alguns historiadores, esse jovem rico é o nosso amigo João Marcos. Ele em si, ele não era rico, mas a sua família, seus pais, a sua mãe, era muito rico. Eles eram muito prósperos. Era uma família muito, muito rica. Então, naquele episódio, historiadores dizendo, João Marcos não teria como entregar a sua herança, porque ele era um herdeiro. E como ele era jovem, ele não tinha ainda a herança. Passado-se o tempo, esse João Marcos, possivelmente, ele foi um dos 70 enviados por Jesus. Jesus enviou 70 discípulos para fazer a obra, indo em outras cidades, espalhando a palavra de Deus. Então, possivelmente, João Marcos, ele foi um dos 70. Interessante também que alguns historiadores falam que esse João Marcos era aquele menino que ele relata dentro do próprio evangelho, que saiu correndo nu quando Jesus foi preso e estava sendo crucificado. Informações que não temos como provar. Outra coisa interessante, que as pessoas comentam muito sobre João Marcos, é que ele era realmente um discípulo direto de Pedro, e Pedro conviveu muito dentro da casa dele. Sendo que a casa de Pedro, preste atenção, sendo que a casa de João Marcos, a casa da mãe dele, historiadores contam que foi a última casa que realmente Jesus fez a Páscoa. Lembra que Jesus pediu para que os discípulos pudessem sair e encontrar um homem carregando um cântaro, e quando encontrasse aquele homem, pudesse pedir uma casa para que ele pudesse preparar e estar com a Páscoa, fazendo a Páscoa. Supostamente essa é a casa onde a irmã Maria cedeu, uma casa grande. Depois dessa casa, ela possivelmente, também foi o palco da descida do Espírito Santo, onde os irmãos estavam reunidos ali nessa casa. Depois nós percebemos lá em Atos, no capítulo 12, que Pedro, e aí entenda a ligação, o contato discipulado desse menino, desse João Marcos com Pedro visitava muito essa casa. Quando Herodes prendeu ele foi solto de uma forma milagrosa. Ele voltou para essa casa da nossa irmã Maria, e a Bíblia diz que ela ouviu a voz de Pedro, ou seja, ela conhecia Pedro. E Pedro voltou, ou seja, ele voltou para um lugar onde que ele ia encontrar abrigo. Então essa casa foi muito movimentada. Essas são algumas informações básicas a respeito do autor, o João Marcos. Passando para agora a data, também é incerta a data do livro. Temos como precisar a data. Mas alguns historiadores, teólogos, colocam essa data entre 59 a 69 depois de Cristo. Lembrando antes da destruição do templo de Jerusalém. Eu falei no livro de Mateus. O local, possivelmente em Roma, e escute, possivelmente depois, grave o que eu estou dizendo, do martírio de Pedro. Historicamente, Pedro foi martirizado entre 62 até a 65, 6, dentro do período do Império de Nero.
Nero mandou martirizar Pedro. E aí tem toda a diferença desse livro de Marcos. Você vai entender e eu vou falar isso no propósito. Marcos, por ser direto discípulo de Pedro, ele, depois da morte dele, ele escreveu os relatos. E alguns historiadores colocam esse evangelho de Marcos como o evangelho de Pedro. Preste atenção, o evangelho de Pedro. A forma que Pedro narraria o evangelho, a forma que Pedro enxergava os feitos de Jesus, foi o que João Marcos pegou e aplicou dentro desse evangelho. Diante desses fatos, é que nos leva a acreditar o porquê esse evangelho foi aceito muito bem no primeiro século com os pais das igrejas, aceitando ele, como se fosse um selo apostólico. Todo mundo que conheceu Pedro e conviveu com ele, entenderia ao pegar e ler que realmente são palavras de Pedro, que são um relato fidedigno do que Pedro enxergava e testemunhava das coisas que contemplou e viveu com Jesus. Então, esse é o ponto, do que a grande maioria aceitou esse evangelho. E alguns detalhes importantes que envolva a questão dos romanos, e eu vou falar isso no propósito, acaba de testificar a importância desse evangelho de Marcos. Tranquilo? Que Deus abençoe sua vida, espero que te sirva aí de pano de fundo para você compreender melhor o evangelho. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. No próximo eu falo sobre o propósito do livro e também do esboço. Tá? Deus abençoe. Paz.